Fé e o Dr. Augusto Cândido. A gente hoje vai apresentar o podcast Com o Seu Doutor, um podcast que é patrocinado pela Policlínica Sagrada Família. Mas hoje a gente vai fazer de uma forma diferente, né? Pensando um pouquinho aí no dia 15 de outubro, que foi o dia do professor, e no dia 18 de outubro, que será o dia do médico, nós hoje vamos fazer ao contrário. Hoje o Dr. Augusto Cândido é que vai ser entrevistado e eu hoje serei a entrevistadora. Então a gente vai conhecer um pouquinho aí da história e da vida desse grande médico que ajuda muito a nossa cidade, que foi meu professor e que muito me ensinou e até hoje me ensina. E de vez em quando eu estou aí ligando, pedindo uma ajudinha, vamos fazer um examezinho comigo, me ajuda aqui. Então me ensina muito até hoje e o professor que ele foi, ele continua sendo até hoje. Então é com grande prazer que hoje a gente vai mudar um pouquinho aqui os papéis. Vamos lá? E aí, Augusto, quer falar alguma coisa para o pessoal? Boa noite, gente. Inicialmente é uma felicidade enorme. Esse podcast com o seu doutor foi algo que há algum tempo surgiu uma ideia minha aqui da clínica, da gente conversar sobre temas médicos com pessoas que entendem do tema. A ideia disso, inicialmente, é porque tem muito podcast por aí, muitas coisas muito bem boladas que não tem nenhum conteúdo verdadeiro. Sim. E como aqui na clínica nós temos 30 médicos profissionais, todos com registros de qualidade especializados, que sabem o que dizem, a gente tive a ideia de fazer um podcast com o seu doutor, onde eu entrevisto colegas da clínica que trazem uma contribuição de uma informação verdadeira sobre a medicina, que a gente vê tanta fake news, tanta história mal contada, tanta coisa milagrosa que não existe, e foi essa a nossa ideia, foi este o nosso escopo. E agora eu fui surpreendido pela nobre colega doutor Widman, que me convidou para fazer um podcast com o seu doutor, eu sendo entrevistado. Nunca imaginei muito isso, mas estamos aqui. Vamos lá para a já gente ver estimulados com a como é que ideia. vai ser essa experiência. Na verdade, eu tive ideia porque eu falei, poxa, dia do professor, dia do médico, vamos fazer o contrário, vamos botar Augusto para ser surpreendido. Então foi assim que a gente começou a ter essa ideia e deu super certo. Estamos aqui agora, né? Vamos lá, eu vou fazer umas perguntinhas e ele vai responder para a gente, contar algumas coisinhas aí legais para nós. Primeiro, doutor Augusto, conte-nos como foi sua trajetória até aqui. Onde você nasceu, quantos irmãos você tem, como eram seus pais e quando foi que você, nesse trâmite aí da vida, decidiu adentrar na medicina? Eu sou o sexto filho, o mais novo. Somos 6 irmãos, uma irmã e 5 irmãos. Por coincidência, meu irmão Argemiro e minha irmã Edneia são também professores do curso de medicina da UESP. Por coincidência da vida, nós 3 somos médicos. O mais velho é Esmeraldina, coronel da polícia, já reformado, Edildo é médico veterinário e Eliomar é advogado, perito criminalístico aqui de Conquista. Eu nasci numa fazenda aqui perto de Conquista, fazenda Sérgio, que não tinha do aeroporto, junto do Iguá, há 60 anos atrás. Meu pai era um fazendeiro, a vida dele ele trabalhou o tempo todo ao redor dessa casa onde eu nasci, uma fábrica de farinha de um lado e um curral do outro, e ele vivia nessa vida dentro do curral onde ele tirava leite, e depois o resto do dia ele ia à fábrica de farinha, onde fabricava farinha, e essa era a vida dele. Nós começamos a estudar, meus irmãos mais velhos, Edildo, Edné, Esmeraldinho, chegaram a estudar nesse Iguá, que é um lugarejo junto. E quando eu comecei a estudar, a gente já estudava aqui em Conquista. E tinha um carro do leite que passava lá e trazia o leite para cá. A gente vinha nesse carro do leite e voltava no carro do leite. E assim começou a história estudando aqui nas escolas de Vitória da Conquista. Me formei aqui na Escola Normal, Instituto de Educação Euclides Dantas. Em 1982, quando eu estudava à noite, trabalhava no Banco do Nordeste durante o dia, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, que era um trabalho próprio, era um bolsista para estudantes do segundo grau das escolas públicas. Em 1983, eu mudei para Salvador. Meu pai tinha essa profissão e minha mãe não tinha profissão nenhuma. São aquelas mulheres que não têm profissão nenhuma e trabalham 24 horas por dia, todos os dias de toda a sua vida, são do lar. Ela cuidava de 6 filhos e cuidava de tudo da casa. Era meu pai que era o trabalhador e ela era do lar.
sem profissão definida. Eu fui estudar em Salvador em 1983, fazer um pré-vestibular, aí já levado pelos meus irmãos, que meu pai já não tinha mais uma situação muito confortável, e foi a Argimiro, que era meu irmão mais velho, o mais próximo, que já estava em Salvador fazendo medicina, primeiro ano de medicina na Baiana. Eu fui morar lá no pensionato com ele, fiz um ano de cursinho, e entrei no curso de medicina da Baiana no ano subsequente. Edné se formou em 83 na Escola Baiana de Medicina, a Jamila entrou em 83, eu entrei em 84. Nós três nos formamos lá na Escola de Medicina e Saúde Pública da Fundação Baiana para o Desenvolvimento da Medicina. Esse é o nome da Escola Baiana de Medicina, era na época o nome. Naquela época tínhamos apenas a Baiana e a Federal, curso de Medicina na Bahia. Eram 100 vagas da Federal e 200 da Baiana, uma vez por ano, no vestibular no começo do ano, para essas duas universidades. Era um vestibular à época muito difícil, o vestibular de medicina sempre foi um vestibular muito concorrido. Os tempos mudaram, hoje está um pouco diferente, mas sempre foi muito concorrido. E assim, fazer medicina. O porquê fazer medicina é uma coisa meio histórica. Meus pais eram primos carnais. E tinha um primo deles, chamado Atemiro, que era médico, casado com Odete, que era médica. Esse Atemiro, por coincidência, ele é filho de Augusto Cândido, que era tio dos meus pais, que morreu no dia que eu nasci. Eu herdei esse nome Augusto Cândido em homenagem ao meu tio Augusto Cândido, que tinha um filho único, que era Atemiro. E Atemiro e Odete, como eram médicos, aqui sei da década de 60, que eu me lembro bem deles, 70, sempre que meus pais precisavam de alguma coisa em medicina, e tinha um monte de filhos, sempre tinha alguma coisa, na maior parte das vezes recorria a Odete e a Atemiro. E eu achava interessante, eu como menino, hoje vamos ver Odete, já sabia que era coisas da medicina. E eu achava interessante como esses médicos sempre tinham alguma coisa interessante a dizer, a resolver, a acalentar, sempre sabia alguma coisa. Você pequenininho. Eu falei, esse povo é mágico, eles sempre sabem o que dizer, sempre sabem resolver, sempre ajudam as pessoas, que esse é um perfil médico. Sim. E ali naquela visão de criança, de admiração pelos médicos, que tinham resposta para tudo, eu comecei a querer ser uma pessoa que tivesse resposta para tudo. Muito legal. Talvez seja um ledo engano, que a gente não tem resposta para muita coisa, mas hoje, com 36 anos de formado, a gente realmente tem resposta para muitas coisas. Sim. A gente realmente tem. E foi isso aí o meu primeiro estímulo de ser médico, para parecer com o Atemiro e com a Odete. Atemiro morreu precocemente, ele morreu com 62 anos. Na época eu fazia o 4º ano de medicina, ele teve um infarto. Ficou internado no Hospital Santa Isabel. Eu o visitei ainda, já estava no 4º ano. Me lembro bem que eu visitei lá no Hospital Santa Isabel, colado com a Baiana, era o nosso hospital escola. E a doutora Odete, quando eu voltei para a Conquista, ainda a atendi como médico, ela teve possivelmente um tumor de esôfago distal, morrendo como octogenária, muito tempo depois. E aí, assim, deu essa vontade de fazer medicina, a princípio por isso. Sim. Quando eu entrei na faculdade, quando eu fui estudar em Salvador, ainda fiz um vestibular de biologia no meio do ano, mas apenas como teste. Sim. Foi aprovado, não tinha nenhuma vontade. Eu saí daqui de Conquista para fazer medicina. Ou eu fazia medicina ou eu voltava para cá. Sim. Não tinha outra opção. coisa. Na época eu era muito bom em matemática. Dizia-se na época que quem é bom em matemática faria engenharia mecânica, engenharia não sei o quê. Eu falei, bom, eu era bom em matemática porque eu estudava um pouco, mas meu negócio era medicina. E assim nasceu a vontade de fazer medicina. E qual o porquê, qual o motivo da proctologia? Como foi que ela entrou aí nesse percurso? Olha, os caminhos a gente talvez nem se lembre todos os nuances, mas Sim. eu entrei na faculdade em 1984. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, no ano de 1983 eu fiquei só estudando. E eu precisava voltar a trabalhar, que a minha história de vida era uma história de trabalho, de procurar, correr atrás. Felizmente, com muita altivez, com muita tranquilidade. E assim foi, durante todo o tempo. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a procurar um emprego no primeiro dia. Foi até engraçado que eu fui na clínica Cote, do Canela, Sim. e procurei um rapaz chamado Carlos Caldas. Me lembrei dele, que era diretor da Cote. Cheguei lá, eu quero falar com o diretor. Estudante de medicina, o cidadão me recebeu. Eu falei, doutor Carlos, eu preciso de um emprego.
Ele olhou para mim, eu estava no primeiro ano de medicina. Eu tinha um negócio de fazer um trote naquela época, eu estava careca, ainda tinha tomado um trote. Ele olhou para mim e perguntou, você sabe fazer o quê? Eu falei, nada. Nada. Ele olhou para mim assim, olha, você sabe fazer sutura? Primeiro mês da faculdade, o que você sabe? Nada. Você não sabe? Eu falei, bom, não. Eu falei, você aprenda a fazer uma sutura, E depois volta. cresça o cabelo, eu estava careca, e volte aqui. Eu falei, tá bom. Aí, Cresce o cabelo. cresça o cabelo. Eu tinha acabado de tomar um trote. E aí eu fui, como eu estava precisando trabalhar, eu arrumei junto um cursinho lá para dar aula de química, um cursinho para vestibular. Eu fui lá, passei uns 2 meses, mas eu não gostei da ideia, porque eu não queria dar aula, eu queria mexer com medicina, eu queria trabalhar na minha área. Na minha área. 15 dias de curso de medicina. Você não sabe qual seria, mas enfim. Eu quero trabalhar. Aí eu fui para o Hospital Roberto Santos, no domingo. O doutor Normando, o doutor Jorge Bastos. Jorge Bastos, um grande cirurgião, faz transplante de fígado hoje. Jorge Bastos era plantonista lá junto com o Normando. Eu fui para lá para aprender. Eu cheguei lá e falei, eu quero aprender a fazer sutura. Aí a primeira coisa que me disseram, você está no primeiro ano de medicina, vai embora. Eu falei, eu preciso aprender a fazer sutura. Os caras, esse menino, pô, ele quer aprender a fazer sutura? Aí eu me perguntou, você sabe instrumentar a cirurgia? Eu falei, não. Só faltava alguém me dizer, olha, você não sabe fazer nada. Eu não sabe fazer Sai nada. daqui, velho. Mas eu aprendo. Mas, bom, enfim, eu fiquei lá junto nos plantões do domingo, ficava observando as suturas. Comprei um livro chamado Cirurgia Ambulatorial. Foi o primeiro livro que eu comprei no curso de medicina. Eu comprei esse livro em 1984. É um livro escrito por Paulo Roberto Savassi Rocha, que é um cirurgião lá da UFMG. Era sobre cirurgia ambulatorial. O que é uma anestesia local, como é que faz, como é que dá um ponto, como é que tira uma unha, como é que faz uma cantoplastia, drena abscesso, cirurgia ambulatorial. Eu peguei esse livro, é um livro de umas 200 páginas, li esse livro algumas vezes, praticamente decorei o livro. Aí desse dia em diante, quando alguém perguntava se eu sabia fazer sutura, eu dizia, na prática não, mas na teoria é assim, 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 assim. Sim. E comecei a entrar nas cirurgias, lá no Roberto Santos, nas cirurgias gerais. E aí eu comecei a estudar instrumentação cirúrgica. E aí eu voltei para a COT uns 6 meses depois, procurei o mesmo cara, falei, cara, eu já sei fazer sutura. Ele deve ter Meu cabelo cresceu. esse Esse menino menino quer me largar. Ele falou, tá bom, lá na COT tinha um sistema que eles tinham de internos bolsistas, que eles ficavam junto com os médicos, fazendo as primeiras suturas, fazendo os atendimentos iniciais, início de anamnese, colhiam a conversa e depois apresentavam para o médico. E fazia instrumentação para cirurgia, tinha muita cirurgia ortopédica. Sim. O Dr. Moisés Schipper, Moisés Wolfowitz, passou o nome do outro aqui. Eram 4 donos da COT, que eram 4 ortopedistas, que eram os donos da COT, e tinha o Luiz Schipper e o Moisés Schipper, Luiz Schipper e Luiz Wolfowitz, que eram filhos dos 2 Moisés, Moisés Schipper e Wolfowitz, e Luiz Schipper e Wolfowitz. O Luiz Schipper hoje é professor da UFMA, professor de ortopedia, a filha dele, que me passou o nome também, não sei o que, Schipper, é professora da UFMA, cirurgia do quadril. Na época, Schipper era recém-casado, estava chegando na residência. Sim. Eu comecei a instrumentar a cirurgia e comecei a me encantar com a ortopedia. Isso eu já estava no final do primeiro ano de medicina. Esse plantão da COT eu fiquei até 2 anos depois de formado. Comecei lá no primeiro ano de medicina, fiquei até 2 anos depois de formado. Sim. Poxa. Entrando e aprendi a instrumentar a cirurgia, virei um instrumentador de cirurgia de ortopedia. Me encantei com a ortopedia. A sutura aí, eu virei o mestre da sutura, eu fiz 150 milhões de suturas, e aí era o médico fazedor de sutura, colocava tala engessada, fazia pequenas reduções, redução de luxação de ombro, essas coisas de atendimento de ortopedia. E na época eu estudei um pouquinho da ortopedia e me encantei pela ortopedia. Sim. E Quase que enveredou. estava certo que ia fazer ortopedia. No segundo para o terceiro ano, eu inventei de fazer neurologia. Eu procurei um médico lá da Santa Isabel, chamado Dr. Ivan. Ivan era neurologista lá do Santa Isabel, ele era responsável pelas radiografias contrastadas. Isso é uma coisa que a gente fala hoje, parece meio distante, uma estupidez, mas na época que se fazia. Não existia tomografia na época, não existia ressonância. E os exames de cefaleia, dor de cabeça, enfim, eram feitos com arteriografia cerebral. Funcionava a carótide, injetava um contraste, via o contraste através da carótide, interno e externo,
polígono de Willis, através da vertebral, você via como é que estava e identificava tumores. É como radiologia, né? Imagem de adição, imagem de subtração. Sim. E depois você fechava a carótida do outro lado e já estava no outro, o sangue passava pelo outro lado, via o polígono de Willis. E eu fui trabalhar com esse Ivan lá, quer dizer, acompanhar ele fazer essas funções, fazer as mielografias, coisas que não existem mais. Isso ficou na história. Não gostei, achei a neurologia muito sem graça, não me encantei de forma nenhuma, ainda fiquei um ano e pouco lá, porque eu estudava muito neurologia com ele, aquele livro Ângelo B. Machado, era o livro que a gente estudava. Sim. Eu estudei aquele livro algumas vezes, até me encantei um pouco com a neurologia, mas depois desisti e fiquei certo que ia fazer ortopedia. Estava certinho. Aí é esse que chega o 5º ano de medicina. Aí a gente muda tudo. Internato. Eu não aguentei no 5º ano de medicina, que eu fui para o Hospital Roberto Santos de novo. Aí tinha o doutor Natalino, era não sei o que Natalino, a gente chamava ele doutor Natalino, que era o chefe da cirurgia lá. E tinha um jovem cirurgião chegando de Brasília, chamado Edilmar Peixoto Matos, que estava brigando para tomar a coordenação do Natalino. Esse Peixoto é um cidadão muito bem formado. E ele depois tomou essa, e virou coordenador da residência, depois coordenou outras residências. E depois eu soube que ele abandonou a profissão até precocemente, depois de 60 anos ele abandonou. E as primeiras discussões que eu vi de clínica cirúrgica do paciente crítico, com a Natalina e com a Edilmar Peixoto Matos, eu me encantei com a cirurgia. Aí no primeiro dia da residência de cirurgia geral, do internato em cirurgia geral, na época o internato eram 4 internatos, não existia saúde coletiva, era clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia e obstetrícia. E lá na formatação da Baiana, a gente fazia no 5º ano os 4 internatos. E no 6º ano, a gente fazia um internato só, que era um dos 4 escolhidos. Então, no 6º ano, a gente já era uma tipo pré-residência. Então, no 6º ano, você fazia em ginecologia, em clínica médica, em pediatria ou em cirurgia. Para o Roberto Santos, eu já fui na época, aí os internatos eram por concurso, tinha os mais concorridos. Eu fui para o Roberto Santos, que era o mais concorrido da época. E no 6º ano eu fiz um internato no Hospital Ana Nélia, que foi o meu preferido na época, que também era o mais concorrido. E aí eu fui fazer cirurgia geral. Me encantei pela cirurgia geral, continuei trabalhando em ortopedia do mesmo jeito, que era o que fazia, pagava minhas contas. Sim. Ortopedia dava dinheiro, dava uns plantões de ortopedia na Corte, na Sotrauma e no SBOT. Eram 3 clínicas de ortopedia da cidade, que todo mundo trabalhava nessas 3 clínicas. Tinha Corte Mares, lá juntinho, lá da Lavagem do Bom Filho, juntinho da Irmã Dulce, no Largo da Irmã Dulce, Largo dos Mares. Sim, Largo dos Mares. Largo dos Mares. Tinha Corte Mares ali, tinha Corte Pituba e tinha Corte Canela. Corte Canela era a principal, tinha o centro cirúrgico, não sei o que, as outras eram só atendimento. E tinha um SBOT, que tinha em Pernambués e no Barbalho. Eram as clínicas que eu trabalhava nessas. E tinha o Sotrauma, que só tinha um canto. Eu não esqueci qual era o bairro, mas era um bairro periférico de Salvador. Sotrauma era de Ronaldão. Ronaldão foi meu grande amigo, o cara me ajudou muito. Ele via a nossa luta lá e foi uma das pessoas que me adotou. Me ajudou muito. Teve uma época que eu perdi um emprego lá, eu procurei ele era dono da Sotrauma. O Ronaldão, estou precisando de um emprego. Ele falou, você está fazendo o que hoje? Nada. Pode vir trabalhar no final de semana? Fique aqui. Então tá. Era um cara assim que, tanto que quando eu fui para São Paulo, morei em São Paulo 4 anos, voltei, fui me casar em Salvador, ele foi uma pessoa que eu convidei no meu casamento. Eu tenho até a foto dele no meu casamento. Ronaldão. A história do Ronaldão é engraçado porque coisas da vida, né? 30 anos depois eu fui conselheiro do CREMEB. Estou lá eu em Salvador, numa reunião, um médico sendo processado. Quem era o médico? Ronaldão. Ele não me reconheceu. Eu não sabia que era ele o processado. Eu era o relator do processo. Não liguei. Ele entrou, era ele e um anestesiologista. Ele foi um paciente que teve uma luxação de ombro e foi ser anestesiado e aspirou e morreu. Então, esse era o processo. Ele entrou durante a plenária. Ele apenas sentou, ficou sentado, ouviu todas as histórias. Ele foi absolvido. O anestesista foi culpabilizado. Ele entrou e saiu, não falou comigo, não me conheceu. Está velhinho, mas paciência. E aí fui fazer ortopedia para viver e me encantei pela cirurgia geral. No Hospital Ana Nélia, eu fiz o 6º ano, o chefe da residência era Jorge Alberto Rescala, grande Rescala, mestre da cirurgia. Tinha o doutor Gesteira, tinha
Gastão Pacheco, sobrinho, Moacir, bom, tinha vários cirurgiões, e lá eu fiz o 6º ano, e lá eu fiz cirurgia geral. Mas durante a época fazendo cirurgia geral, isso aí foi no ano de 1990, eu já tinha essa compreensão de que cirurgião geral não funciona. Você tem que ter uma especialidade. O que eu vou fazer da vida? Eu comecei a rodar, porque a proctologia. Aí eu fui para o Hospital Aristides Maltês fazer cirurgia de cabeça e pescoço, com o doutor Cláudio, o quê? Esqueci o nome dele todo, era Cláudio e Roberto Santos. Roberto Santos até teve uma morte precoce, eram 2 cirurgiões de cabeça e pescoço em Salvador. Na época só tinham praticamente os 2, fazendo todas as cirurgias em Salvador. Sim. Não gostei da cirurgia de cabeça e pescoço, uma casa de monstros. Cada cirurgia feia, uns negócios, uns retalhos horríveis, não gostei. Aí eu fui trabalhar com o Marcos Nolasco, que eu futucava uma pessoa para trabalhar. Você tá rodando ia tentar achar o que... Aí eu procurei Marcos Nolasco, que era um mastologista, hoje ainda mastologista lá, na época lá do Aristides Maltês. Mas como eu estava fazendo cirurgia geral na época, e abdômen, sepsis, pós-operatório complexo, eu sei mastologia é uma coisa muito fácil. Sim. Pós-operatório muito besta. Me desculpe os mastologistas, mas eu achei assim, isso aqui de graça. Olha só, de graça isso livro. Eu gostava da cirurgia geral. De mexer com abdômen, de abordar a alça, anastomose, aquelas coisas delicadas. E aí não gostei da mastologia. Quando eu estava falando dos últimos meses de residência de cirurgia geral, lá a gente operava no Hospital Ananelli muita doença de Chagas, que era uma doença que na época existia muito. Muita cirurgia, muito abaixamento anterior, cirurgias de Duhamel, cirurgias de Swenson Kutaid, todas essas cirurgias. Fizemos todas elas, com Pacheco, com Rescalo, e as esofagectomias e as cirurgias de Heller, a cirurgia de Serra-Dori, que também é uma cirurgia para mega esôfago Chagas, grau 3 e 4. E aí eu comecei a me encantar com a cirurgia de intestino. Eu falei, vou fazer proctologia. Aí veio a ideia de fazer proctologia. Em Salvador tinha uma residência de proctologia no Roberto Santos, Jaime Vital era o coordenador. Jaime sempre foi um homem de muito difícil convivência, ele brigava com todo mundo, eu acho que ele brigava até com o espelho. Era um homem realmente, era um profissional muito bom, muito bem formado. Eu falei, vou fazer procto, mas não vou fazer em Salvador porque aqui é muita briga. Sim. E aí eu fui para São Paulo procurar a residência da professora Angelita Abgama, que na época era o nome da coloproctologia no Brasil. Eu fui lá para o Instituto de Cirurgia do Aparelho Digestivo, no hospital, na rua Maestro Cardim, junto na rua Martiniano de Carvalho, paralela a Maestro Cardim, onde fica a Beneficência Portuguesa. Sim. E fui lá me inscrever na prova. Cheguei lá, tinha 6 vagas, tinha 120 concorrentes, fiz a prova, ficaram uns 20 para a prova oral, fui fazer a prova oral. Na prova oral eu conheci a Angelita, que eu não conhecia, só conhecia de nome. Sim. Ela estava na entrevista. E quando começou a entrevista, me perguntaram, você veio fazer prova? Eu falei, eu vim fazer proctologia com a professora Angelita Gama. Aí estava ela e o esposo, que eu também não sabia, que ela era casada com Joaquim Gama Rodrigues, que é um grande nome da medicina. Aí o doutor Gama falou, professora Angelita, você foi prazer, professor, eu vim aqui só para fazer residência para a senhora. Assim, e aí foi aprovado nessa prova lá, e aí veio a proctologia. Fiquei em São Paulo. Lá, na verdade, na Beneficência não tinha uma residência de proctologia direto, lá era uma residência em cirurgia do aparelho digestivo, onde você tinha que fazer 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo. Sim. E depois entrar só para procto. Sim. E passar 1 ano só com a Angelita. E assim eu tinha feito os 2 anos de cirurgia geral, fiz os 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo lá na Beneficência Portuguesa, e depois 1 ano com a Angelita, e o último ano eu fiquei em colonoscopia. Alguns colegas faziam colonoscopia e endoscopia, eu fiquei acho que uns 8, 9 meses em colonoscopia, e aí fiquei até completar 1 ano lá. Sim. Apenas acompanhando, aí sim o professor, o Dr. Paulo Roberto Arruda Alves, foi o meu orientador de colonoscopia. Ele foi um dos médicos que introduziu a colonoscopia no Brasil. Na verdade, a Angelita foi uma das principais, para que trouxe de um congresso que ela foi nos Estados Unidos, uma malinha lá, na década de 70 e alguma coisa, com colonofibroscópio. E o Paulo Roberto Arruda Alves, que fez cirurgia geral, fez coloproctologia, virou o colonoscopista dela, e ele é praticamente só colonoscopista. Inclusive o Paulo Arruda Alves, a tese de doutorado dele é uma tese interessante,
que foi sobre o mannitol expresso. Foi quando ele propôs o preparo de colo com mannitol 750 ml. Que foi uma proposição dele, que na época se usava 2 litros de mannitol e ele viu que não precisava. É a tese. 2 litros? Se usava. Na tese de doutorado dele, ele comprovou que ele chamou de mannitol expresso. Se você procurar nos alfarrábios aí da medicina o que é mannitol expresso, onde veio, foi um termo que o Paulo Arruda usou. E hoje, e aí eu comecei a fiz coloproctologia lá, fiz colonoscopia, e aí voltei para a nossa cidade aqui para continuar a vida já como proctologista. Então daí nasceu o cirurgião, daí nasceu a vontade de fazer medicina, e daí nasceu a coloproctologia. Mas você, a próxima pergunta seria exatamente essa. Você sempre teve vontade de voltar para a Conquista? Ou em algum momento você pensou em ficar lá? Como é que foi isso? Olha, isso aí já é uma história familiar. Quando eu fui para São Paulo, em 90, 92, 95, que eu acabei lá minha última formação, eu tive até uma proposta, teve um médico lá que me passou o nome, ele trabalhava na Santa Casa, ele até morreu de câncer de próstata. E eu trabalhava na equipe dele no Vale do Pacaembu. Tinha uma clínica lá, eu trabalhava, eu operava na Santa Casa. Eu tive uma proposta dele de ficar lá e da própria equipe, junto com o pessoal da Beneficência, de algumas possibilidades. Eu tinha feito um concurso no Estado, era funcionário público do Estado, no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha. Trabalhava no hospital. Esqueci. Bom, enfim. Em São Paulo eu estava com a vida profissional organizada. Lá estava. Mas meus pais tinham ficado velhos. Isso era o ano de 95. Minha mãe já tinha uns 60 e poucos anos. Meus pais eram pessoas de vida simples. E eu tinha saído de casa aos 18 anos. Aí eu já tinha 30 anos, mais ou menos. E eu queria voltar para conviver com meus pais. Sim. Então tinha isso que chamava a atenção. Sim. Eu tinha minhas ligações com Conquista, minha irmã que morava aqui, mas eu queria conviver com meus pais. E assim eu voltei. Em 95, uma das coisas era para conviver com meus pais. Voltou em 95, né? Em 95, em agosto, setembro de 1995, mais ou menos, eu voltei para a Conquista. E aí, quando foi que começou a Sagrada Família? Cerca de um ano antes de voltar para a Conquista, teve o primeiro concurso do Hospital de Base, 1994. Eu estava em São Paulo, me inscrevi no concurso, vim aqui, fiz o concurso e voltei para concluir minha residência. E aí eu assumi um plantão de cirurgião geral lá no Hospital de Base. Que foi quando o Hospital de Base mudou para lá. Onde ali o Crescêncio Silveira, era ali que era o Hospital de Base antigo, o Hospital do Estado era ali. Aí a CM na época, o governador ACM, em 1994, inaugurou o Hospital de Base, aquele que tem lá hoje, que era bem menor. E aí teve o primeiro concurso e eu cheguei aqui, escolhi o domingo para trabalhar lá. Na época não tinha todos os cirurgiões. Por que o domingo? Porque trabalhando no domingo, no plantão, que na época era de 24 horas, eu ficava livre durante a semana para desenvolver a minha profissão. Eu tinha ideia de montar uma clínica. Eu tinha uma clínica na cabeça que surgiu da clínica que eu trabalhava lá, da professora Angelica. Lá tinha unidade de colonoscopia, tinha os quartos que as pessoas faziam os preparos. Eu tinha essa clínica na cabeça. Eu quero montar uma clínica parecida com essa. Em 95, quando eu cheguei aqui, Edneia, que é minha irmã, era médica na época, ainda é médica hoje aqui. Eu cheguei para ela e falei, Neto, estou precisando de um consultório. Ela fazia otorrino na época, ela fazia consultório de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Ela falou, olha, pega alguns turnos aqui, eu paro e te dou para você fazer. Aí eu comecei a trabalhar na clínica dela, no consultório dela. Era só um consultório que tinha aqui na frente do Otávio Santos, ali, a Clipe, onde é a Clipe. Bem aqui no Otávio Santos. Era só um consultório. E aí eu comecei a fazer o consultório lá, eu falei, mas não, eu quero montar uma clínica. Aí um dia eu saí procurando uma casa para montar uma clínica. No Otávio Santos. Isso era o idos de 96 para 97. Essa casa aqui é a Avenida Otávio Santos, número 91. Era uma casa de Relbi Matos. Irmão de Jadiel Matos, tinha sido prefeito da cidade. Relbi era dentista. Casado com Ilza, que era dentista, foi vereadora. Eram pessoas que tinham, inclusive a casa do lado, era a casa de um outro irmão, de onde funciona a IMAD hoje. E essa casa estava, na época, alugando. Aí eu procurei, era até um filho de Relbi que morava aí, tinha um criatório de galo de briga lá no fundo. Aí eu disse que essa casa aqui é perfeita para o clínico, que vinha alugar a casa.
Quando eu vi alugar, a Edneia, que já era uma médica estruturada aqui, junto com o esposo dela, que já é falecido, esposo na época, Eupídio, entraram no meio e falou assim, compraram a casa. Aí eu aluguei a casa deles. E montei a clínica Sagrada Família em 19 de março de 1997. Eu e a Edneia éramos os únicos sócios da Policlínica Sagrada Família. A Sagrada Família é da idade do meu filho mais velho, que nasceu em junho de 1997, tem 28 anos. E aí montei junto com a Edneia. A minha ideia era montar uma clínica e montar uma clínica de endoscopia e de colonoscopia. Na época eu só pensava em colonoscopia. Eu não tive a vontade de fazer endoscopia, que algumas pessoas da residência de cirurgia do aparelho digestivo faziam. Eu só queria fazer colonoscopia e coloproctologia. Eu trabalhava no hospital de base, como cirurgião geral, onde eu fiquei até 98, mais ou menos. Pedi demissão, porque o hospital de base não me parecia um lugar bom de trabalhar. Nunca. Bom, enfim, pedi demissão de lá. E montei a clínica, e aqui eu fazia consultórios e bolava fazer colonoscopia. Em 1996, um ano antes de montar a clínica, eu havia comprado um colonofibroscópio. Uma coisa que ainda existia. Colonofibroscópio não existe mais. É um aparelho de colonoscopia que você olha direto nele aqui e não tem visualização em monitor. É no olhão. Colonofibroscópio. Eu comprei um colonofibroscópio que é portátil e saía pelas clínicas, pelos hospitais. Eu só fazia em hospital na época. Então, eu marcava uma colonoscopia aqui no Hospital Unimec e ia lá e fazia no centro cirúrgico. Entendi. Marcava no Hospital São Geraldo e ia lá fazer no centro cirúrgico. No Hospital SAMU, no centro cirúrgico. Na Santa Casa, no centro cirúrgico e na ortoclínica, no centro cirúrgico. A época chamava ortoclínica, hoje é Hospital de Clínica de Conquista, HCC, que na época era ortoclínica, era outro tipo de clínica, era diferente. Ela virava cá para o lado do Banco do Brasil, depois que ela virou para o lado de lá, para a Praça do Fórum. E fazia colonoscopias em todos os lugares. Deixei o nome livre e as pessoas que pediam colonoscopia dos pacientes internados me chamavam, na época ia lá, avaliava os pacientes, prescrevia o preparo e fazia os exames. E aí comecei a fazer essas colonoscopias com o colonofibroscópio. Na época já existia o aparelho de vídeo, mas naquela época a gente não tinha condições de ter o aparelho de vídeo, então usava o colonofibroscópio. E aí com esse colonofibroscópio eu fiz colonoscopia tudo quanto é canto. Rodei pela cidade toda. Aqui não tem um canto que eu não fizesse. Nos Alumatos fazia de alguns outros pacientes. Até que em 97, montando a clínica, aí eu comecei a pensar em montar uma unidade de colonoscopia na Sagrada Família. Porque antes era mais consultório, né? Era só consultório, eu fazia consultório. Inclusive, quando eu montei a Sagrada Família, em 1997, teve uma curiosidade, porque eu montei a clínica, só eu me conhecia, ninguém me conhecia, a proctologia não existia, ninguém sabia. Só eu me conhecia. Então foi um ano, em 97, foi um dos O anos jogo virou. um dos anos que eu mais estudei na vida, com exceção do ano de pré-vestibular. Eu atendi uma média de 3 pacientes por semana. Hoje. E eu ficava de segunda a sexta sentado dentro da clínica estudando. Meu Deus. Não tinha nada para fazer. Os nomes estavam por aí. Algum colega me chamava para entrar numa cirurgia, outro entrava numa outra cirurgia. Operava a vesícula, a hérnia, fazia cirurgia do aparelho digestivo. Sim. E aí, com a ideia de bolar uma clínica maior, veio a ideia de pegar esse próprio colonofibroscópio, na época isso ainda era comum, e eu comprei uma câmera que a gente já comprava o colonofibroscópio e botava através de um processador de imagem rudimentar, muito rudimentar. Sim. Você botava a imagem para uma TV, e aí eu passei a ter um colonoscópio com uma TV. E passei a trabalhar um pouquinho melhor. Alguns anos depois, não sei exatamente quando, 2, 3 anos depois, eu comprei minha primeira torre de vídeo da Olympus. Eu sempre trabalhei com a Olympus, desde o primeiro aparelho que eu comprei em 96. E essa primeira torre de vídeo eu comprei para funcionar aqui na Sagrada Família, que era na Avenida Otávio Santos, número 91. Depois eu tive uma conversa com o Mauro Lúcio, lá do Hospital IBR, que é um hospital também ainda rudimentar, só tinha uma sala de cirurgia na época. Sim. Só tinha cirurgia de ortopedia, não tinha internamento, não tinha nada. E peguei essa torre e levei para lá. E fiquei lá alguns anos. Depois lá, eu comecei a ter uma dificuldade que não tinha os leitos para Sim. fazer os internamentos, que é uma coisa que eu gostaria desde o começo. Sim.
Aí, trabalhando ali na Sagrada Família, tinha 2 casinhas vendendo na frente da Sagrada Família, do senhor Daniel e da sua esposa. Eu comprei essas casinhas em 2006. Aí já foi em 2006. Sim. Em 2008, eu comecei a fazer uma construção, acabei em 2012. Em 2012, eu acabei de construir este prédio, onde funciona a Clínica Sagrada Família. A princípio, a clínica era só no térreo, a unidade de colonoscopia era embaixo, tinha 4 apartamentos e 2 salas de exame. Depois, com o passar do tempo, esse espaço ficou pequeno e eu acabei vindo para o 3º andar, onde eu montei a unidade de endoscopia que tem hoje. E aí, a princípio, eu fazia colonoscopia, tinha comigo Irineu e Delano, que faziam endoscopia, mas eram poucos exames, por mês, muito poucos. Com o passar do tempo, outros colegas foram chegando, a unidade foi tomando uma formatação maior. Aí eu montei essa unidade hoje aqui no 3º andar, e depois esse 3º andar ficou pequeno, a gente construiu um outro prédio do lado aqui, passou para o 3º andar do prédio de cá, onde funcionou já a unidade de endoscopia, que são os 2 andares aqui de 2 prédios. Porque a colonoscopia, principalmente, ela precisa de um ambiente para o paciente ficar internado, para fazer o preparo adequadamente e para ter o seu repouso adequado. Aquelas coisas, né? Discreto, né? Não tá mais. O paciente que faz colonoscopia precisa ter um lugar que ele deite, porque fica desconforto, a barriga fica meio estufada, tem gás, aí precisa ter um ambiente de conforto ali de 1 a 2 horas, para que tenha humanidade no procedimento. Foi mais ou menos assim que foi surgindo a Sagrada Família. Uma curiosidade é que o tanto que Augusto, desde sempre gostou de estudar, e quando era nosso professor na UESP, era um dos que mais nos estimulavam a estudar. Então eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Conquista, que eu vim debaixo da asa dele pedir um emprego, ele me deu exatamente esse conselho. Não sei se você se lembra disso, você me falou assim: no começo vão ser poucos pacientes, você traga seu livro, sente no consultório e estude. Não sei se você lembra disso. E assim eu fiz. Tinha poucos pacientes, da mesma forma, estudava da mesma forma. Então é tão bom ouvir essa história, é tão bom poder ter seguido seus passos, porque é uma honra estar aqui hoje, viu, gente? Ouvir essa história linda, viu? Joana Silva comentou aqui, obrigada pela participação, Joana, comentou: que história linda, concordo plenamente com você, viu? Que história. Obrigado, Joana, muito obrigado. Cris Ruas também comentou: doutor, nota 1000, concordo também. Sou sua paciente e gosto muito do seu atendimento. Então o pessoal está aí emocionado, né, com a história, assim como eu, que é muito bom ver. Obrigado a vocês por nos acompanhar, obrigado pelas palavras. Tá vendo como foi boa ideia? Cris Ruas comentou também: já fiquei internada e fui muito bem recepcionada. Que bom, fico feliz pelo vídeo. Muito obrigado. A próxima pergunta: diante desse dia aí do 15 de outubro, né, dia dos professores, dia do professor, quando é que foi que você começou a docência? O que te estimulou? Como é que começou isso? A docência, quando eu fazia residência lá na Beneficência Portuguesa, a Beneficência era um ambiente de professores. Era a professora a doutora Angelica Gama, a professora doutor Joaquim José Gama Rodrigues, professora a doutora Magali Gênio Teixeira, Dana Linetz Watzenberg. Bom, todos eram professores, doutores, professores adjuntos, ou professores associados da USP, que era a essência lá, e a professora Angelica e o professor Joaquim Gama Rodrigues foram professores titulares lá de cadeia. Então tinha uma ligação com o professor, e também o professor tinha algo daquela magia que eu via lá no passado, quando eu queria fazer medicina, que o médico tinha uma resposta para tudo. Agora lá eu estava convivendo com os mestres da medicina da USP, da Beneficência, médicos na época de 60 anos, muito experientes, e eles tinham uma resposta para tudo. A gente estava na cirurgia com a professora Angelica Gama, tumor de reto médio, tumor de reto distal, que são talvez desafios maiores, ou confecções de bolsas ileais em polipose adenomatosa familiar e reto político ulcerativo, que é um pouco mais de labor. A gente vê aquela pelve, principalmente tumor, quando você abre aquela pelve toda tomada por tumor, fala: rapaz, difícil aqui. 1 hora depois, a doutora Angelica, com aquela mãozinha pequenininha, aquele jeito dela, está tudo certo. Toda a anatomia vista. Ou seja, os professores têm esse perfil também, porque eles estão o tempo todo tentando melhorar, eles são desafiados pela docência, desafiados pelo ambiente, pelo colega, pelo aluno, e é uma forma de crescimento o tempo todo.
A história de professor foi uma coisa que sempre eu gostei. Eu assisti um filme quando era adolescente, eu sempre cito esse filme, que chama-se Ao Mestre com Carinho. É um filme de 1967, o ator Sidney Poitier, que é um professor que chega numa comunidade periférica dos Estados Unidos. Ele chega numa sala de aula e está uma balbúrdia. Todo mundo passa xingando todo mundo, uma confusão. Ele não tem nenhum domínio, nenhuma gerência sobre nada. E cerca de um ano depois, a turma está toda afinada, toda afiada. E ele recebe ao final do filme, vou contar, vou dar um spoiler, acho que vocês também não vão assistir, mas no final do filme ele recebe um envelope que era convidando ele para ser professor de um lugar muito melhor, com um salário muito melhor. E ao acabar o filme, ele rasga esse envelope, porque ele vê o potencial transformador do professor. Isso é uma coisa que sempre me cativou. O professor tem esse potencial. Ninguém ensina nada a ninguém, mas quem ensina o que sabe, pratica o que ensina, acaba crescendo com isso. Aprende. Eu tinha vontade de ser professor. Quando eu cheguei aqui em Conquista, eu queria ser professor universitário, não me interessava em algum outro nível. Aí teve um concurso para professor substituto da UESP, do curso de Biologia para a disciplina de Genética. E eu me inscrevi para esse concurso. Não era um concurso, era uma seleção pública, já que era para professor substituto, não é concurso de professor efetivo. E fui fazer essa prova. Tinha 3 concorrentes para uma vaga. Depois eu descobri que uma das concorrentes era mestre, estava para fazer um doutorado em genética, era bióloga. Acho que se eu soubesse, eu nem tinha feito a prova. Porque eu não era esses conhecedores só de genética, eu descobri que tinha uma bióloga, mestre em biologia, fazendo um doutorado, que ia concorrer a vaga, mas ela perdeu na seleção para mim. Não sei por quê. Eu fiz, a seleção é uma seleção interessante, que você tem uma entrevista inicial e é marcada uma aula pública. E você sorteia um tema lá, e eu peguei uns capítulos de biologia lá, e passei, como você tem 24 horas para preparar uma prova, eu passei 24 horas estudando. Preparei uma prova, decorei o capítulo, decorei tudo e falei exatamente como o livro, exatamente dentro do tempo. A minha aula foi perfeita. Aí eu sinto muito a mestrina, que eu nunca mais nem vi, nem sei onde é que é. E aí eu fui professor substituto de genética do curso de biologia da UESP. Lá eu fiquei durante um ano e meio, formando algumas turmas de biologia. Aí chegou o curso de enfermagem da FTC, acho que foi em 2001, se não me engano. E aí eu fiz o concurso para ser professor de fisiologia humana do curso de enfermagem da FTC. E aí entrei no curso de enfermagem da FTC, o primeiro curso de enfermagem aqui de Vitória da Conquista, que era na FTC, onde é o NEX hoje. E aí fui professor de fisiologia lá. Interessante que os nossos professores do curso de enfermagem daquela época eram alguns que foram todos para a UESP. A Argemiro era professor lá, João Ernesto era professor, sim. O Washington Viriato, Cláudia todo mundo que adora Macedo, Ednera, todos nós éramos professores. Cláudia, não sei de que área ela era, acho que era de anatomia, Ednera era de parasitologia, a Argemiro eu me esqueci qual era, o Washington também não me lembro, mas todos nós éramos. João Ernesto era professor lá. Todo mundo. Aí no dia que surgiu o curso de medicina da UESP, em 2004, o concurso, toda essa galera foi para lá. Alguns, acho que na época não foi, Ednei não foi, a Gemiro, porque não tinha a área deles. Sim. Eles foram de concursos subsequentes. Mas eu, Cláudia, o Washington, acho que, bom. E aí, a interesse de transformar, porque eu acho que o professor tem um poder transformador, e o aluno, ele é um instigador. Porque o aluno ele tem a obrigação de perguntar, e você que se vire com a resposta. E você, como professor, você precisa ter a resposta, ou uma boa enrola. Faz parte. Se você enrola bem, é aceitável, mas a enrola tem que ser consubstanciada. Tem que ter algo de verdade. Ou nem que seja você usar aquele argumento final. Gostei da sua pergunta, vai estudar bastante, porque eu sei a resposta, e amanhã você me traga a resposta. E você chega em casa e você vai estudar. Exatamente. Agora, até para dizer isso, você tem que ter uma certa, porque senão você pode. Enfim, ser docente, ser professor é um ambiente de tensões. Sim. Porque até, às vezes, o aluno, dizem que aluno é sem luz, né? Não tem luz, mas às vezes um menino muito jovem, de 18, 19 anos, mas ele pode não ter tanta luz, tanto crescimento, mas pode ter muita inteligência. Sim. E pode ser muito estudioso. E de repente, quando você estuda, ele também estuda. Quem entende diferente é que talvez ele tenha uma maior dinâmica de estudo. Sim. E talvez conhecimentos agregados. Eu fui professor de fisiologia, o Gaito, quando eu fui professor de fisiologia
de enfermagem, eu comprei uma edição do Gaita, que na época era o livro amarelo, não sei que edição foi aquela, e eu fiz um resumo do Gaita. Esse resumo ficou tão interessante que eram cópias que era transparência, quem estava com transparência, uma coisa que existia, não existe mais hoje, hoje estamos num mundo diferente, do data show, mas a transparência você jogava na parede. E as folhas de transparência, as pessoas foram fazendo cópias e foi fazendo um livrinho. Então lá dentro da FTC tinha um livro de enfermagem, que era o resumo do Gaita que eu tinha feito. Mas, gente, E depois eu soube, não sabia, eu soube que tinha um livro lá. Eu fui lá olhar o livro, eram as minhas transparências. Porque eram 17 aulas, o curso de enfermagem. Eu preparei 17 aulas sobre. Tinha fisiologia cardíaca, fisiologia renal, fisiologia do sistema nervoso, fisiologia dos líquidos, etc. Sim, Fisiologia. E aí esse negócio de aprender, estudar, transformar, eu tive sempre essa vontade, e por isso a vontade. Aí eu entrei no curso de medicina da UES, fui do primeiro concurso. Sim. Não fui chamado exatamente nos primeiros meses, eu fui chamado, acho que no semestre subsequente, que eu entrei em 2005. Foi logo no começo. Entrei em 2005. E aí eu comecei fui professor de clínica cirúrgica e aí comecei minha história como docente na UES. Muito bom. O que você diria para um estudante de medicina que está no seu primeiro ano de faculdade? Não invente de trabalhar. Mas se você precisa, invente. A caminhada mostra o caminho. O caminho é feito pela caminhada. Pelo menos não invente de trabalhar em medicina. Hoje, se alguém falar, vou trabalhar em medicina, eu não deixo. Sim. Mas eu quero trabalhar, meu cidadão, vá arrumar uma trouxa de roupa para lavar, sem desmerecer as lavadeiras. Sim. Mas não há como. O estudante de medicina, ele escolheu um curso que é o maior curso de graduação que existe no Brasil. Segundo o MEC, são 7.600 horas, salvo engano. O nosso curso da UESP tem 8.600, 8.700 horas. É um curso mais extenso de graduação que tem. O segundo mais extenso é Direito, que são 5.000 horas. O curso de Medicina dá um curso de Direito e meio. E no dia que você forma em Medicina, acaba de formar, você só presta para fazer residência. Para mais nada. Sinto muito, doutorzinho, recém-formado, não querendo diminuir, chamando de doutorzinho, apenas que você é novo. Você só presta para fazer residência, e essa residência hoje já não é mais só uma. É como a doutora Widma fez, você tem que fazer uma residência de clínica médica, como ela fez. Acabou, você está pronto para quê? Para fazer uma subespecialidade. Residência em gastrologia, está pronto? Está. Para fazer uma residência de endoscopia. Ou seja, você leva 5, 6 anos após a graduação. Então, se você está entrando no curso de medicina hoje, atraído pelo glamour de ser médico, e porque você vai ganhar muito dinheiro, ficar milionário e namorar com todas as pessoas mais bonitas do mundo, talvez você se frustre um pouco. Um pouco enganado. Talvez esteja um pouco enganado. É um ambiente de muita dedicação, de muito estudo e de muita exigência. E de muita recompensa pessoal e profissional, a depender da sua pegada. Isso. Se você entra com o intuito de realmente fazer uma profissão brilhante dentro de um Brasil problemático, mas ele é para todos e nós estamos nele. Você pode fazer uma profissão brilhante, você pode realmente ajudar muita gente, mas é uma profissão de agruras, de dificuldades. Eu trabalhei em pronto-socorro há muito tempo, a gente tem violências físicas. Eu já me ameaçaram com facão dentro de um pronto-socorro, porque é um ambiente de estresse, as pessoas estão ali extremamente sofridas. E por vezes ele identifica no médico o culpado, que pode ser, mas pode não ser, mas de repente você não tem nada a ver com o pato, e você só recebe a galinha pulando, como se diz. Ou seja, é um ambiente de agruras, de dificuldades, mas também de muita coisa boa. Tem dias que a gente ouve de um paciente um agradecimento assim tão visceral. Sim. Pela diferença que você fez na vida dele, Sim. Pela sua palavra, por dizer a ele que ele não tem nada, ou por dizer a ele que ele tem um problema, mas que tem uma solução, ou que tem um tratamento e que vai ser assim. Esse tipo de coisa, que é aquilo que eu admirava no médico quando era menino, pequeno, isso é uma coisa que nós temos esse poder. Não é um poder mágico, não é uma arte, a medicina não é uma arte, é um conhecimento técnico. Agora, alguns o dominam tal qual artista. Você domina de uma forma que você faz aquilo até parecer uma arte, mas não é. O cirurgião ele é treinado, ele treina, ele estuda anatomia, estuda patologia, estuda fisiologia, e entra para alterar a anatomia.
Sim. Aquilo é um estudo. Você estuda o paciente, desde a anamnese, que é a entrevista inicial, você sabe o que tal doença causa e você vai perguntando e formatando. Sim. Isso aqui é a magia de ser médico. Mas se você está entrando na medicina hoje, você precisa estudar. Muito. Precisa estudar por livros. Hoje os livros sumiram, os livros de papel, mas eles existem em todos os Kindles da vida, ou todos os tablets, todos os computadores, ou os celulares, se você está habituado a ler no celular, aquela telinha pequenininha. Eu pessoalmente não gosto muito, mas você pode ler todos os livros do mundo, todos os artigos. Hoje está tudo na mão. Quando eu fazia residência lá em Salvador, tinha uma tal da Bireme, que ainda hoje existe, A biblioteca virtual. uma biblioteca virtual. Só que a Bireme, na época, era uma biblioteca física. Como funcionava? Tinha uma Bireme em Salvador. A gente ia lá na Bireme fisicamente, tinha um catálogo de todos os artigos que tinham sido lançados. Você escolhia o artigo, eles iam providenciar e imprimir, uma semana depois você buscava lá e pegava aquele artigo. Isso era uma coisa maravilhosa. Ou seja, com 2, 3 meses que uma coisa tinha sido lançada lá nos Estados Unidos, a gente tinha acesso. Coisa maravilhosa. Hoje é lançado não sei onde, você tem acesso na hora. No momento. Tem os seus prós e seus contras, porque Bireme a gente tinha sequência de coisa que presta. E hoje você entra aí nas internet da vida, que você acha de coisa que não presta, mas quem é profissional, nós que somos da área, a gente sabe selecionar. A nossa sociedade de próprio, por exemplo, nós que somos associados a ela, eu sou o membro titular, porque é o membro que a gente vai galgando com o tempo, mas ela tem lá todas as revistas digitais recomendadas que a gente acessa abertamente. Nós temos lá o nosso Disease of Colon Record, que é o jornal americano de coloproctologia, talvez o principal que a gente mais usa, mas tem vários outros, ou seja, todos indexados, todos organizados, assim como tem na de gastro, na Sobed, você tem, hoje está à mão, mas você vai precisar ler bastante. Não se faz medicina sem ler. Se você, no passado, doutor Luiz, talvez fosse um pouco diferente, porque para a gente passar no vestibular de medicina, a gente tinha que estudar muito. No passado. É lógico que hoje as pessoas também precisam estudar muito. Mas tem tantas formatações de curso hoje que a coisa mudou um pouco. Então talvez fosse até mais fácil estudar, porque só entrar na medicina quem já tinha o hábito de sentar e estudar 12 horas por dia, de segunda a segunda, semanas, meses a fio. Então, não tem nada. Quantas vezes eu estudei no pré-vestibular para estudar uma coisa e ficava tão absorto naquela leitura que o dia amanhecia você estava lendo. O dia amanhecia você nem percebia. Uma noite você começa a estudar 8 da noite, das 6 da manhã, você percebia, clarear o dia. Poxa, a noite passou rápido, não deu nem para dominar tudo. Ficou uma beirada ainda. Porque você está imbuído de um processo. Você não sente isso aí. Então não dá hoje para você ler Wikipédia, ler ponta de não sei o quê, e se arvorar, ser médico, você precisa ter consistência de conhecimento. Então o que eu poderia dizer ao estudante de medicina? Bom, não vá trabalhar como eu fiz. Não faça o que eu fiz, não é um bom caminho, mas acabou, pelos seus viés, dando certo. Estude bastante, que é a única forma de você realmente crescer dentro da profissão. Sim, muito sábias palavras, muito bom isso aí. Importante, tomara que muita gente consiga ter acesso a esse vídeo aí. Se não for agora, depois, para poder se tocar. Desde já, assim, eu queria dizer, Augusto, foi um prazer imenso estar aqui com você. Foi muito bom ter tido essa ideia. E a gente ficou muito feliz de poder ouvir suas palavras, ouvir seus conselhos, ouvir sua história de vida. É uma história que nos deixa, assim, imensamente feliz e ilumina os nossos caminhos, né? Nos remete, assim, a novas possibilidades, novas decisões de vida, né? Nos estimula a seguir em frente e a seguir sempre pelo melhor caminho, pelo caminho mais correto, na medicina e na vida também, né? Diante da sua honestidade, enquanto homem, enquanto cidadão e enquanto médico também, né? Então, foi muito bom ter tido essa ideia. Mas eu ainda tenho uma última pergunta. Cris falou aqui, ó, Cris comentou, Cris Ruas. Moro em Belo Campo, cidade vizinha. Aqui tem proctologista, mas eu trabalho em farmácia e sempre indico o senhor, porque eu vejo o trabalho do senhor gratificante. Saí daí com o coração alegre. O senhor é diferenciado. Muito obrigado, Cris. Obrigado. Feliz de saber que a gente consegue, no nosso dia a dia, dentro do nosso mistério de ser médico, é uma coisa fria, mas a gente consegue levar
a segurança, a empatia e trazer a tranquilidade à pessoa. Eu tenho um hábito, quando eu quis falar isso aqui, eu faço colonoscopias há 30 e tantos anos. O meu hábito, eu espero não me esquecer dele. Sempre quando eu acabo um exame de colonoscopia, eu converso com o paciente. Sempre. Qual a importância disso? Às vezes você faz uma colonoscopia, o médico vê lá uma inflamação, faz uma biópsia, te dá um vidrinho. Você vê biópsia, você já pensa um monte de coisa. O que será o tamanho do tumor? Será que eu vou viver quanto tempo? Aí você vai lá no quarto e fala, olha, eu encontrei uma pequena inflamação, fiz a biópsia, não é nada de assustar. Isso não tem urgência, daqui uma semana, 2, quando você vai assustar, está tudo bem. Ou então você vê um tumor, um câncer, uma obstruído, você fala, olha, você tem uma lesão preocupante, possivelmente você vai precisar de uma cirurgia, de um tratamento. Essa biópsia você precisa ver ela com mais pressa, realmente o seu tratamento é um tratamento mais delicado. Mesmo que não seja paciente do seu acompanhamento, você precisa dar isso aí. É isso que talvez a jovem Cris está se reportando, e você levar a informação. Porque não basta eu saber o que o paciente tem. Sim. Eu sei, eu tenho a certeza, mas de repente ele não sabe. Ele está entrando para fazer o exame, ele não faz a mínima ideia do que é. Como é que é? E sai com um monte de vídeo, um monte de pedido de biópsia, não vê o colega, não vê o médico, não conversa com ninguém, as informações ficam pouco precisas. E eu prefiro, isso é um hábito meu, eu prefiro sempre dar a notícia ao paciente. A sinopse da notícia. Sim. Mesmo que o paciente não seja do meu acompanhamento, mas dizer isso. Talvez é isso aí que a Cris se reporte. Muito bem, importante. Por fim, uma pergunta da sua especialidade. Qual o recado você daria para os pacientes que fogem da colonoscopia? Qual a importância desse exame na prevenção e no tratamento do câncer coloretal? Porque tem muita gente que foge, viu? Interessante falar sobre isso. Olha, a pergunta é uma pergunta pequena, mas a resposta ela pode ter muitas delongas. A colonoscopia, 1967, Pollard e Over, não sei o quê, que usaram pela primeira vez um aparelho e fizeram uma colonoscopia. A fibra óptica surgiu na década de 50. Antes disso, as endoscopias eram feitas com tubos rígidos. E com o surgimento da fibra óptica, que foi a primeira vez onde a imagem e a luz puderam caminhar por caminhos tortos, surgiram os fibroscópios. E aí surgiu a colonoscopia na década de 60. Em 1972, começaram as mucosectomias. As primeiras, Daily, da Alemanha, começou as mucosectomias. E aí começou a história da colonoscopia. Em 1978, Hill, americano, disse o seguinte: os cânceres de intestino vêm de pólipos. Observação epidemiológica. Ele fez uma observação primorosa. Não tinha comprovação que o câncer vinha de pólipo, mas ele disse, olha, onde aparece o câncer é onde aparece o pólipo. Tem câncer que, se você olha histologicamente, tem pedaços de pólipo dentro do câncer. Tem pólipo, se você olhar com cuidado, tem pedaços de câncer dentro do pólipo. Então tem pedaço de pólipo no câncer, tem pedaço de câncer no pólipo. Então ele fez essa associação, falou, o câncer vem de um pólipo. Em 1990, não sei quanto, Ferrer e Wolkenstein publicaram a sequência adenoma-câncer. O que é isso? O câncer de intestino vem do adenoma. E o que é o adenoma? É um tumor benigno da mucosa do intestino que surge com certa idade. Hoje nós sabemos que as pessoas acima dos 45 anos, elas têm 30% de chance de ter esses adenomas. E esse adenoma que nasce um pequeno pólipo do tamanho de uma verruguinha mínima, em um espaço de 5 a 10, 12 anos, pode se transformar em adenocarcinoma. E 45 anos de idade, você tem 30% de risco de ter isso aí. Aí veio no final do século, com essa informação, sumiu a colonoscopia como nós fazíamos no passado. Quando eu comecei a fazer colonoscopia, as indicações eram dor abdominal, sangramento ao evacuar, perda de peso, anemia, alteração do ritmo do intestino, elucidação de enema opaco. Nem existe mais enema opaco. Era um exame que servia para elucidar as dúvidas do exame radiológico contrastado com enema opaco, que não existe mais. Aí veio a colonoscopia, não por esses motivos. Veio a colonoscopia porque o pólipo vai existir e ele pode se transformar em câncer, e veio o pensamento de que a colonoscopia tinha que ser por prevenção. É aí que vem a história que você pergunta, por que fazer a colonoscopia? Ao passar do tempo, foi ficando cada vez mais claro que as populações que fazem colonoscopia por idade,
e que identificam pólipos e que tiram pólipos, diminuem a chance de ter câncer. Isso já é muito claro hoje. Sim. Países desenvolvidos, pequenos, ricos, tipo Finlândia, tipo Dinamarca, país desenvolvido, não tão pequeno, o Japão tem 120 milhões de habitantes, pequenininho em cima de um monte de terra meio confusa, mas é um país estruturado. Eles começaram a fazer essas prevenções e eles já estão colhendo os louros da prevenção, porque essa prevenção começou no final do século. Sim. Essa prevenção tem 20 anos, 25 anos. E o que se mudou no perfil? Nós já temos hoje descrições de menor incidência de transfusão de sangue em cirurgia de câncer de intestino. Porque os cânceres estão sendo descobertos mais precoces, ou até na fase pré-câncer. Menor cirurgia de urgência por obstrução intestinal. É importante falar essa história pré-câncer, porque nem todo câncer vem de um tumor benigno prévio. Por exemplo, os cânceres mais comuns do homem, próstata, da mulher, mama, eles não vêm de doenças benignas prévias. Eles nascem câncer, começam câncer. E aí nós falamos de detecção precoce. A pessoa tem um nódulozinho na mama, não sabe que tem, mas foi visto lá no ultrassom, na mamografia, no exame físico, e começa a se lidar com aquele nódulo. O homem tem um nódulo na próstata, ele não sente nada, mas foi feito um toque retal, ou tinha um PSA elevado, etc. E aí você faz essa prevenção procurando um diagnóstico precoce dessa doença. Já no câncer de intestino, nós temos um diagnóstico pré-câncer, porque tem uma lesão que, dados de literatura, dizem que 85% dos cânceres de intestino, 85%, vem de um pólipo benigno prévio. Apenas 15% vem direto de um tumor, que é chamado câncer de novo, e que estão mais associados às doenças, aí sim, com alterações hereditárias. É bom que se diga que a colonoscopia não é questões hereditárias, porque isso aqui de 5% é o que a gente chama de câncer colorectal esporádico. Ele não está associado a defeitos genéticos. É claro que todo câncer é um defeito genético, uma alteração genética, mas não é uma genética herdada. Sim. O defeito genético é por efeitos acumulativos durante a sua vida. Você que não tem um hábito de vida adequado se submete mais a essas mutações genéticas. Quem fuma, quem ingere bebida alcoólica, obeso, usa alimentos muito processados, sedentários, são fatores de risco que te colocam. Então, por isso a colonoscopia é importante. Os pacientes têm medo porque na hora que eles vão fazer uma colonoscopia, tem que fazer um preparo, tem que fazer anestesia, tem um risco de uma sedação, tem um risco de uma perfuração, tem um risco de hemorragia. Todos esses fatos são reais. Em 30 anos de colonoscopia, eu tive 4 perfurações, se não me engano. Inclusive, uma paciente veio a falecer por conta disso. É até ruim a gente falar isso, porque as pessoas vão se assustar mais. Mas são 30 mil exames. Se a gente for contar o tanto de gente que deixou de ter câncer, porque foi diagnosticado um pólipo, ou que teve o diagnóstico de um câncer precoce, foi tratado, foi curado. Eu atendi um senhor hoje, curiosidades, né? Eu fiz uma colectomia total. Ele tinha 2 tumores no intestino, tumores sincrônicos, de seco e de sigmoide. Ele esteve comigo hoje, ele mostrou o agradecimento hoje. Aquela história, estou aqui pelas mãos de Deus e pelas suas mãos. Na visão dele, eu fui um salvador. Eu sou apenas um técnico que identifiquei por colonoscopia que ele tinha tumores sincrônicos, fiz uma colectomia total, para nós tumores do ilho ao reto. Ele tem uma vida hoje normal, com 4 evacuações ao dia e trabalhando na zona rural como ele sempre trabalhou, através de uma colonoscopia. E ele fez porque tinha, na época, um sangramento evacuado. Então, ele fez porque tinha sintomas. É o que a gente persegue hoje com a colonoscopia de prevenção, até porque sempre que falar de prevenção, o tema é muito longo. A prevenção se divide em primária, secundária e terciária. Isso é um aspecto de classificação epidemiológica das prevenções como um todo. E aqui a prevenção de infarto, prevenção de AVC, ela é primária. São cuidados de vida. Não fumar, não beber, manter o peso, atividade física, alimentação. Isso aí é para você não vir a ter a doença. No câncer de intestino é a mesma coisa. A prevenção secundária é o seguinte: quando você entra no fator de risco, idade, 45 anos, tem que fazer exames. Ou deve, é duro, deve fazer exames. O exame padrão ouro é a colonoscopia. Tem a pesquisa de sangue oculto nas fezes também. Pode ser um exame populacional, que serve só para, se positivo, indicar a colonoscopia. No final, vai fazer se não é possível, bom, é uma forma. Assim como tem a mamografia, que também é um exame da prevenção secundária. Como tem o toque retal da próstata, que é um exame de prevenção secundária. Como tem a medição da pressão arterial, como tem a medição da glicemia. São exames que você faz da prevenção secundária.
Você não sabe, não sente nada e começa a fazer exames que dizem se você tem maior risco de ter uma doença. Conforme Morrison classificou em 1999, salvo engano, que screening, ou rastreio, é o estudo de pessoas assintomáticas para esclarecer se eles têm um alto ou um baixo risco de desenvolver uma doença. Sim. Isso é que é screening. Nós queremos pegar pessoas assintomáticas. Aí vem a colonoscopia. Se você tem 45 anos, não está convencido, se convença. Se chegou aos 50 e ainda não se convenceu ainda, cidadão, já lhe foi dado duas chances. Vá lá e faça sua colonoscopia para não ser surpreendido com uma doença que tem uma prevalência alta. Sim. O câncer de intestino hoje ele é o segundo câncer mais comum. Não é o câncer que mais mata homens, por exemplo, é o câncer de pulmão, ainda continua sendo. Mas o mais comum é de próstata, e o segundo é o câncer de intestino. Nas mulheres também é o câncer mais comum. O primeiro é de mama, o segundo é o câncer de intestino, tirando aqui os cânceres de pele, que são os mais comuns de todos. Mas o câncer de pele não melanoma, em que pese ser o câncer mais comum na comunidade, ele, felizmente, na grande maior parte das vezes, é de fácil diagnóstico e de tratamento mais fácil também. Então, talvez seja essa a conversa de por que fazer uma colonoscopia. E aqui nós não estamos entrando no paciente sintomático, que tem anemia, diarreia, dor abdominal, sangramento vacular, que tem um motivo de exame diagnóstico. E na colonoscopia, na grande maior parte das vezes, os pólipos que nós achamos, na grande maior parte das vezes, a depender do tamanho, do lugar, do material, você pode tirar, deve tirar. Sim. E aí você já faz a colonoscopia diagnóstica e terapêutica. Ao mesmo tempo, você resolve de uma vez. Pelo menos é o que a gente se propõe aqui. Salva e muitas vezes salva mesmo, e vale muito a pena realizar. Muito obrigada pela sua disponibilidade, gente. Foi um prazer estar aqui. Foi muito bom a gente ter conseguido se reunir com o Dr. Augusto Cândido para ter um pouquinho de conhecimento, assim, um pouquinho de nada do que ele tem, né, sobre a proctologia, sobre a colonoscopia, e também saber um pouquinho da história desse grande mestre que abrilhanta a nossa cidade, nos ajuda sempre, o tempo todo, tem uma disponibilidade imensa. E foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada. Olha, eu que agradeço essa ideia. As histórias, cada um tem as suas. Cada um faz as suas. Minha história é apenas a história de uma pessoa que tinha sonhos, como todos têm. Fui atrás deles, encontrei os sonhos, viraram realidades. É interessante que o projeto ele é vivo. Você quer fazer uma coisa, na hora que você está acabando de fazer, muda. Então o projeto ele não tem fim. Nós estamos num processo, num projeto. Pensamos inclusive em montar um centro cirúrgico aqui na Sagrada Família, dei um passo a mais, é outra coisa que a gente pensa. Mas é a história de vida. Essa foi a minha história. Sou muito feliz porque nunca me faltou também apoio da minha família, nunca me faltou nada. Lá no passado eu cheguei a andar a pé em Salvador algumas vezes, porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, mas isso só fez engrandecimento. Significa absolutamente nada. E eu andava com um sorriso, andava ali pelo corredor da Vitória, que eu saí do cursinho de Status e andava lá no sentido onde a gente morava, no pensionato. Não tinha uma pessoa mais feliz do que eu. Porque eu andava estudando para medicina, eu pensava na época, tinha 300 vagas de medicina, eu falei, só tem 299, um é meu, me arrepiava só de pensar isso. Eu vou passar, só me foi tiro de queda. É isso mesmo, você vai, enfrenta. Uma história como de vários brasileiros, normal como de todos, cada um tem suas histórias. E fico feliz de poder partilhar, obrigado pelo convite, pela ideia. É isso aí, estamos aqui com muitos sonhos para muito mais coisas da nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade será sempre você. Então, um abraço, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje, patrocinado pela Sagrada Família. E estamos muito felizes de ter participado. Uma boa noite para todo mundo.